o que que acontece? O benefício tinha sido, eu vou dar alguns exemplos assim que foram bem recorrentes. O benefício foi concedido judicialmente, e principalmente no auxílio-doença, mas na aposentadoria por invalidez também tínhamos benefícios judiciais. A cessação da aposentadoria por invalidez foi bem menor, 29%. Outras aposentadorias, ao contrário, foram acrescidas na hora da revisão do acréscimo, porque o segurado estava em piores condições do que quando se aposentou. Então, isso também... e ele não tinha requerido o acréscimo de 25%. Então, na hora da revisão, também teve auxílio-doença que foi convertido em aposentadoria por invalidez. Tá? Então, assim, a revisão serve para esses ajustes, tanto para cessar quanto para reconhecer o direito de uma pessoa que muitas vezes estava aposentado por invalidez e tinha necessidade, fazia jus ao acréscimo de 25% e não tinha ido fazer a solicitação. Então, na hora da perícia, o perito já identificava isso e já concedia esse acréscimo. Tá? Então, assim, só para exemplificar, nós tivemos alguns casos bem emblemáticos. Por exemplo, uma gestante que foi concedido um auxílio-doença judicial na época da gestação por uma pré-eclâmpsia, uma hipertensão da gestação. Foi concedido judicialmente porque ela não tinha carência, então o benefício tinha sido indeferido pelo INSS e esse benefício nunca cessou. Há 8 anos... a pessoa recebia o benefício por um problema gestacional. Tivemos um outro caso de um motorista que tinha um lipoma, o que é vulgarmente conhecido como lobinho, na perna, e ele não conseguiu o benefício por ter retirado esse lipoma, porque não tinha qualidade de segurado, foi concedido judicialmente, ele ficou 10 anos em benefício pela retirada de um lipoma. Está com benefício em manutenção. Próximo, por favor. Tá? Então, o novo programa que a medida provisória 871 propõe é que existem ainda 340 mil novos benefícios concedidos judicialmente desde abril de 2017, que não entraram no escopo da medida provisória 767 e que estão há mais de 6 meses sem revisão ou estão em manutenção sem uma data de cessação. Tá? Então, a gente estima que 70% desses benefícios possam estar sendo mantidos de maneira irregular a um custo de 2 bilhões ano. Próximo. Existe a necessidade também de se fazer a revisão do BPC, que está, nós temos 1.769.288 benefícios assistenciais sem revisão há mais de 2 anos, que é por lei e há necessidade de que essa revisão seja feita. O próximo, por favor. Tá? Outra atribuição da Perícia Médica Federal já é o acompanhamento dos processos judiciais dos benefícios por incapacidade. Nós temos mais ou menos 1,5 milhão de processos de benefício por incapacidade ao ano com decisão contrária judicialmente. 415 mil são concedidos judicialmente sem o acompanhamento do perito, ou seja, só tem o perito do juiz. A parte, que seria o INSS, a União, não está representada. E a gente sabe que quando a gente acompanha, a perícia acompanha, faz o acompanhamento desses casos, a gente tem uma reversão de 80% da decisão judicial com uma manutenção de 2 bilhões ano. Tá? Porque o que acontece? A maioria das vezes, o perito judicial, ele desconhece as regras do benefício por incapacidade. Ele é um médico assistente. E existe muita diferença no olhar e na conduta. Existe uma diferença muito grande entre a medicina assistencialista e a medicina pericial.
Tá? O médico assistente, ele está habituado a fazer diagnóstico e tratamento de uma doença. Ele é especialista, ele tem uma especialidade normalmente, ou não, mas ele faz diagnóstico, ele foi treinado para fazer diagnóstico e tratamento. O perito não, o perito tem um outro olhar, ele tem um treinamento para fazer uma avaliação ele não faz diagnóstico, o diagnóstico já vem do médico assistente. Então, ele olha aquele cidadão e vê qual é a patologia, qual é a doença que ele tem, qual é o déficit de funcionalidade que essa doença causa na vida laboral do cidadão, correlacionando esse déficit de funcionalidade com a profissiografia. E este treinamento, isso não é a visão do médico assistente, não é habitual do médico assistente, que não tem esse conhecimento tanto teórico quanto prático. Tá? O próximo, por favor. O novo programa também traz a possibilidade de a gente fazer revisão de outros benefícios de natureza previdenciária, assistencial, trabalhista ou tributária. Principalmente, hoje nós temos 220 mil, uma estimativa de servidores públicos afastados por incapacidade, tá, que precisam ser revistos. Nós temos 2.116 regimes próprios entre estados e municípios. E o MDS, o ano passado, fez um estudo de possíveis irregularidades de manutenção de benefícios sem perícia de imposto de renda de 1,2 bilhões anos e da contrapartida oferecida na compra de automóveis, que seriam as isenções, né, de 360 milhões ano. Próximo, por favor. Então, aqui nós temos uma estimativa de que a gente possa ter indevidamente em manutenção cerca de benefícios que totalizam um montante de 16 bilhões ano. Tá? Próximo. Acho que acabou. Tá? Então, obrigada, era isso que eu queria colocar. Dando sequência, com a palavra o senhor Francisco Eduardo Cardoso Alves. Bom dia a todos. Em nome do presidente desta nobre comissão, eu cumprimento a todos os presentes, todas as autoridades, senhores excelentíssimos deputados e senadores presentes. Queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar nessa casa para poder, mais uma vez, falar aos senhores sobre um tema tão importante que é o nosso trabalho. Queria, por favor, que a minha apresentação fosse exibida, que o tempo já está correndo. Se puder voltar o tempo, por favor. Tá. Sem problema. Tá, tudo bem. Aguardando só o início da apresentação. Não, essa é a do... Isso. Meu nome é Francisco Cardoso, sou presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos. Eu vim aqui convidado por essa comissão e nós vamos, em pouco tempo, discutir com os senhores por que precisamos da medida provisória 871. Pode passar, por favor? Eu que passo. Quem nós somos? Nós somos os peritos médicos federais. O que nós fazemos? Nós não fazemos diagnóstico nem tratamento. Nós não recebemos pessoas com dor e sofrimento. Estas pessoas têm que estar nos hospitais, nos pronto-socorros, têm que estar recebendo remédio. Nós recebemos trabalhadores, segurados ou pessoas com deficiência ou algum tipo de situação de doença que estão reivindicando um direito previsto em lei. Nós, então, estamos lá para reconhecimento de direito. Então, não vamos confundir nossos papéis aqui. Pena que o nobre senador não está aqui, mas eu faço questão de esclarecê-lo. Nós não estamos aqui para receber pessoas em situação de dor.
em situações agudas. Estas pessoas são atendidas por médicos assistentes. Tratadas, em tratamento, compensadas, elas vão se dirigir atualmente aos postos de previdência social ou a outras situações onde elas possam vir reivindicar algum direito fiscal, tributário, para reivindicar um direito. Nós, peritos médicos, avaliamos direito. Não fazemos tratamento, não interferimos na avaliação médico-paciente, não damos palpite no tratamento do médico ortopedista, ou seja lá quem for. Nós avaliamos o direito, se aquele cidadão se enquadra no direito previsto na lei. Nós também não somos policiais, não somos caçadores de fraudes. Vamos deixar isso bem claro. O fato do cidadão não ter tido o direito não reconhecido não significa que ele é um fraudador, pelo amor de Deus. Ele apenas não se enquadrou nos critérios legais previstos na lei, naquele momento. Amanhã ele pode ter. É claro que no nosso trabalho nós encontramos pessoas que eventualmente incorrem em suspeita de fraude. Isto quem vai definir são as autoridades judiciárias, para onde os casos são encaminhados. Polícia, Ministério Público, e quem vai decidir se houve fraude ou não, em última análise, é a Justiça. Então, não há que se confundir um cidadão que sai da Previdência, por exemplo, com um indeferimento de um benefício de auxílio-doença, como tendo sido, porque ele falou que eu menti. Não, isso não existe, apenas não houve o reconhecimento do direito. Não é ter a doença um sinônimo de ter direito ao benefício, senão não precisava ter perícia médica. Bastava sair do hospital com o benefício na mão, junto com o sumário de alta hospitalar. Não precisava nem ter o INSS para isso. O SUS poderia fornecer o benefício. Se há o INSS, há um motivo para isso. Nós somos fiscais do bem-gastar, em suma. Nós não somos médicos, nós não somos SUS. Nós somos peritos médicos do Estado. O nosso serviço não é uma urgência médica. Não confundir a urgência social da necessidade do cidadão em não ter sua renda prejudicada, a sua necessidade, o seu arrimo de família é muito tempo afetado por uma condição de trabalho prejudicada, com a urgência médica, que você, se não for atendido em horas ou em 24 horas, você morre. Então não há necessidade de ter que ter uma agência da Previdência, uma agência com perito em cada esquina desse país. É diferente do Sistema Único de Saúde. Tanto que a lei prevê 45 dias como prazo legal para um resultado. E esses são os prazos, normalmente, que quando os ministérios públicos entram com ações, dão para o INSS, dá um prazo. Que, graças a Deus, como a secretária da Perícia Médica Federal mostrou, estamos na metade desse prazo no Brasil todo atualmente. Fila da perícia médica deixou de ser um problema nesse país, na maior parte do Brasil. E outra coisa, é lenda que nós estamos negando. De cada 10 pedidos, 7 são concedidos, ali a gente colocou 6 porque misturou outros benefícios, tá? Mas na prática do auxílio-doença, de cada 10 pedidos, 7 são concedidos. 6 porque a gente misturou outros tipos de benefícios. Na prática são 7. Sumiu, não sumiu. E que benefícios são esses? Nós temos benefícios previdenciários, fiscais tributários, temos benefícios da assistência social, transportes e cidades, benefícios para o próprio servidor público federal, benefícios ligados à AGU, Ministério da Saúde, Educação, o antigo Ministério do Trabalho, que foi incorporado à Economia, Ministério da Defesa. No total, nós temos na lei 69 tipos de benefícios que dependem de avaliação médica pericial nesse país. Porém, apenas estes aqui, dentro do quadradinho vermelho, possuem previsão legal de avaliação médica pericial, que são os benefícios previdenciários. E onde estão os outros? Estão no a Deus dará. O Estado não tem como avaliar se os requerentes de todos esses outros benefícios, incluindo isenção de imposto de renda, compra de carro com isenção de IPI, restituição preferencial de imposto de renda, saque de FGTS e demais benefícios, meia entrada, benefícios para pessoas com deficiência, se aqueles benefícios estão sendo concedidos com o devido direito. Não há. Eles são dependentes da emissão de atestados.
E qual é a qualidade desses atestados que são emitidos no Brasil? Eu não preciso nem comentar a fraude nessa emissão desses atestados. Qual é a credibilidade de um documento com carimbo e uma assinatura emitida nesse país sem o mínimo de verificação por um profissional público? Vamos pular. A gente passou na perícia médica por um grande período de descontrole. Eu vou passar rápido aqui, que basicamente foi um período onde o Estado entendeu que a perícia médica não era necessária. Houve um período de aumento de demanda gerada por crises e a resposta do Estado para esse aumento de crise foi terceirizar a perícia médica, credenciar e estímulo à judicialização da perícia médica pelo próprio Estado. E além de má gestão e outras coisas que resultaram nisso aqui, ó. A cada emenda constitucional, aumento de procura por benefício, auxílio-doença, resposta foi terceirização, explosão de concessão, aí teve outra emenda constitucional relativa à Previdência, mais explosão, aí em 2004, diante de uma pressão da categoria, inclusive com uma greve, fim da terceirização, queda drástica da concessão e da procura, teve uma crise mundial, né, em 2008, crise da Bolsa, nova crise recessão, nova procura por benefício por incapacidade, atuação da carreira, queda, seguida novamente da recessão de 2015, nova procura, ou seja, cada vez que o Estado brasileiro passa por crise econômica ou uma reforma da Previdência, há uma natural procura, uma demanda por aumento de benefícios por incapacidade. A resposta do Estado até então era o desprezo do nosso papel e procura de alternativas para conceder o benefício ao cidadão, e a resposta, né, foi isso aqui, um aumento absurdo da concessão de benefícios e a judicialização que chegou ao pico de 10 bilhões por ano de benefícios por incapacidade sendo concedidos sem perícia médica, né? E ações civis públicas para mandar conceder benefício baseado em atestado médico, porque estava demorando muito para fazer a perícia. O resultado é isso aqui, ó. Fraudes, fraudes e fraudes. Centenas, bilhões de reais perdidos em fraudes, porque atestado falso, fraude e perícia. E detalhe, em todos os locais que o Ministério Público entrou com ação civil pública, a fila de espera por perícia disparou, porque você entra com atestado, ganha o benefício, mas a perícia de continuidade para se manter aquele benefício era com perito. Então a fila disparou, ou seja, medidas ineficazes. O resultado é que em 2016 nós chegamos a esse número aqui, um cálculo da associação que nós levamos ao governo Temer, né? 70 bilhões de reais estavam sendo pagos por benefícios por incapacidade sem avaliação pericial. Não estou nem falando que são benefícios irregulares. Eram benefícios sem avaliação pericial. 70 bilhões de reais. Baseado nisso, foi proposto uma espécie de mudança de gestão com a valorização do papel da perícia, que a gente chamou da era do controle. Revisão do estoque, gestão, fazer mais com menos, fim das filas, adequação das normas com medidas, com leis, pleito junto aos poderes executivo e legislativo para adequação das normas, combate à judicialização, e aqui o INSS já expôs várias medidas que foram adotadas. A secretária da Perícia Médica Federal também já expôs o resultado daquela que foi a principal medida adotada nos últimos 2 anos, que foi o PRBI, né, que ali a gente chama de BILD, que é a sigla para benefício por incapacidade de longa duração, aqueles casos clássicos que os senhores viram na mídia nos últimos anos. Ainda falta um bando de estoque a ser revisado, mas o resultado prático foi esse aqui, ó. Essa foi a estimativa do Ministério do Desenvolvimento Social para a economia, na verdade, o que deixou de ser gasto com benefício irregular com o PRBI em 2 anos. 15,7 bilhões, com uma projeção para 18 bilhões, que é o que cresceria com o gasto de benefício irregular se nada tivesse sido feito. E a economia real de 15,7 bilhões de benefícios irregulares. Não estou nem falando benefícios fraudulentos, benefícios irregulares, ou seja, o cidadão que um dia conseguiu, mas não era mais para ter, mas estava tendo. Casos esdrúxulos, como já foram citados. Por quê? Porque a carreira da Perícia Médica Federal não estava sendo valorizada. Quando ela passou a ser valorizada, o papel da perícia médica como reconhecedor do direito de benefícios por incapacidade e para pessoas com deficiência junto ao Estado foi valorizado, o resultado foi esse.
Ah, mas os senhores estão tirando do direito dos trabalhadores. Não, nós estamos dando direito aos trabalhadores, reconhecendo o direito aos que realmente precisam. Um cidadão que está ganhando um benefício irregular, ele causa prejuízo duplo ao Estado, porque ele está ganhando um benefício que não é direito e ele deixa de contribuir ao Estado por estar sem trabalhar. É um prejuízo duplo e isso prejudica o trabalhador que tem que carregar esse fardo nas costas. E o que foi feito com esse dinheiro? Isso aqui eu trago porque é um motivo de honra e orgulho para a associação e eu creio que para todos os peritos médicos federais do Brasil. Isso aqui é a declaração do então ministro do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, terminando o livro da transição para o governo novo, dizendo que o 13º do Bolsa Família, que eles iam apresentar como possível para o governo de transição, que foi uma promessa do governo que acabou eleito, seria possível graças ao dinheiro pela economia gerada com o pente fino do INSS. Ou seja, o nosso trabalho, a nossa ação, que nada mais é do que o Estado nos deixou fazer o nosso trabalho, na prática não fizemos nada demais, fizemos o nosso trabalho. Irá permitir que neste Natal, 14 milhões de famílias vivendo em situação de vulnerabilidade possam ter o 13º do Bolsa. Isso é um impacto social fantástico e é apenas uma pequena fração do que pode ser feito quando benefícios sociais são devidamente protegidos pelo devido reconhecimento do direito. E no caso do reconhecimento de benefícios por incapacidade e benefícios destinados a pessoas com deficiência, este reconhecimento, ou no caso da pessoa com deficiência, parte dele, é feito pela perícia médica, que, eu repito, não está aqui para fazer diagnóstico e tratamento, porque nós somos agentes do Estado e somos isentos na avaliação e temos fé pública. Diferente de qualquer credenciado ou médico assistente. O médico assistente não tem isenção. Ele atua a favor do paciente, é óbvio, ele é paciente. O perito, ele é isento. Isso aqui são exemplos do quanto que seria o nosso impacto na atuação de gastos indevidos se nós pudéssemos atuar em outras áreas de perícias que exigem algum tipo de trabalho de isenção de avaliação médica pericial. A nossa avaliação está muito maior que a do governo, sem agentes interessados por trás manipulando, e que a gente possa dizer que aquele cidadão com aquela doença ou aquele cidadão, minha exposição agradecendo a todos, e estou aqui disponível para tirar todas as dúvidas dos senhores congressistas, senhoras e senhores, muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Francisco e passo imediatamente, então, ao último, Diego Monteiro, e passo também para as considerações finais, Francisco Eduardo Cardoso Alves, do nosso Associação Nacional dos Médicos Peritos. Obrigado, presidente. Só vou pedir só um minutinho a mais do tempo habitual, porque eu fui muito citado e eu preciso esclarecer a todos. Em primeiro lugar, eu queria deixar claro que a minha fala aqui, eu não sou governo e não represento instituto de interesses privados de qualquer natureza. Eu sou agente do Estado. E como agente do Estado, eu estou falando aqui de fé pública e imparcial. O pente fino, que chama o PRBI, ele foi feito com o mais absoluto respeito e dignidade ao cidadão e às leis constituídas nesse país, que foram previamente informados, foram recepcionados no INSS com prioridade, foram avaliados com amplo direito à defesa, tiveram várias oportunidades de serem convocados, tiveram oportunidade de poderem voltar com exames quando necessário, foram avaliados, tiveram direito a interpor recursos nas juntas de recursos da Previdência Social e a suposta judicialização do PRBI é um mito, que eu quero os números.
porque os números reais são que apenas 6% dos mais de 1.200.000 benefícios avaliados em 2018 foram judicializados, foram retornados por via judicial, sendo que nós sabemos que a crise das peritos judiciais na Justiça Federal vem desde 2016, com a política de conciliação feita pelos ETRBI, quando passou-se a fazer acordos judiciais entre a AGU e a Justiça Federal. É dali que começa a crescer a judicialização, mas isso é outra história, né? Nós faremos a revisão de todos os benefícios por lei, inclusive aqueles concedidos pela Justiça, artigo 101 da 8213. Isto não é humilhar ninguém, isto é lei. O INSS é o maior litigante, é claro, o INSS é o maior motor econômico desse país. 4.500 municípios desse país têm como maior motor econômico os benefícios pagos mensalmente pelo INSS, que tem 60 milhões de segurados. É óbvio que este instituto, a maior autarquia talvez do planeta, será o maior litigante desse país. Me espanta que são a baixa quantidade de processos diante do tamanho do INSS. É baixo. Se você olhar o tamanho do INSS e o tamanho de recursos, é relativamente baixa, né? E ninguém diz aqui, quando fala que a Justiça erra nas concessões de benefícios por incapacidade, estamos chamando a Justiça de leniente. Quem chamou a Justiça de leniente foi o Tribunal de Contas da União, no seu relatório, que foi citado aqui pela diretora de benefícios do INSS. Lá está taxativo que foram os próprios juízes e procuradores da União e da República que chamaram a Justiça de leniente com a Previdência. A fraude. É claro que a fraude é exceção, mas ela é uma exceção que não é tão exceção assim, visto que a Força-Tarefa Previdenciária, Polícia Federal, Ministério Público e Previdência, ela estoura uma quadrilha por semana há 12 anos. Já foram 624 operações da Força-Tarefa Previdenciária desde sua criação há 12 anos. E isso porque ela só pega peixe grande. Vide a última operação, semana passada, que prendeu nada mais, nada menos que o gerente executivo do INSS em Manaus, em fraudes com seguro defeso. Não sei se os senhores sabem, mas aqui em Brasília, 45 mil pessoas recebiam seguro defeso. Em Brasília, onde não tem rio e não tem mar. Deve ser pela Piracema do Lago Paranoá, que dura o ano todo, né? Diga-se de passagem. Perito não é médico. Vamos falar, perito não é médico. Nós somos médicos, mas nós avaliamos direito sim. Pena que o nobre deputado saiu. Nós avaliamos direito porque quando nós avaliamos que o cidadão está incapaz para o trabalho, nós ali definimos o direito. E a parte fundamental do direito, a questão administrativa, de carência ou não, é outra parte, mas a parte essencial do direito é definida por nós, tá? E não é verdade que nós não avaliamos exames. Isso é outro mito. O TCU fez um extenso relatório de pesquisa, de batidas, vamos dizer assim, nas nossas perícias e constatou que em 92% dos mais de 40 mil laudos avaliados, os peritos escreviam nos relatórios os exames complementares trazidos pelos cidadãos, né? E a avaliação da incapacidade laborativa, que é diferente de um diagnóstico médico clínico, ela é nossa, e não é porque nós queremos, é o Conselho Federal de Medicina que determinou isso, e ela é nossa exclusiva. O Conselho Federal de Medicina proíbe que outros médicos façam esse diagnóstico. É nós, apenas nós, peritos médicos, podemos fazer isso. E eu nunca disse que fraude era a regra. E, deputada, desculpa se a primeira impressão não foi a melhor. Nós estivemos em Alagoas, eu, doutor Argolo, que está aqui, meu companheiro, colega, nós estivemos lá numa época que a fila para a perícia e para o BPC era de mais de 100 dias, e o Ministério Público queria fazer uma ação suicida de querer liberar para todo mundo e incentivar a fraude. Nós fizemos um amplo trabalho para combater a ação absurda do Ministério Público, e viemos aqui em Brasília, ajudamos o INSS, quando a gente veio em Brasília, conversamos, fomos à gestão, a doutora Karina, quando assumiu, fizemos um amplo trabalho em Alagoas. Eu lhe garanto que fila para a perícia médica e para o BPC em Alagoas não é mais um problema. Nenhum cidadão, portador ou pessoa
com algum tipo de deficiência em Alagoas enfrentará dificuldade para marcar uma perícia de PPC ou perícia médica em Alagoas. Se marcar hoje, tem agenda para 3 de maio. E apenas para terminar, a questão do biopsicossocial, está lá na lei, é para garantir mesmo, é para solidificar esse entendimento, para evitar que médicos do SUS sejam colocados para isso, porque você não pode ser perito de seu próprio paciente, tem que ser perito mesmo. A medida provisória ela não muda nada, ela não vai acabar com o direito do cidadão. Quem recebe benefício de forma irregular não é coitado. Tem que acabar com isso. E a gratificação extra é por avaliação, não é para negar nada. É isso que eu queria falar e muito obrigado. Agradeço o Francisco e já passo para as considerações finais também para a Karina Braidos. Bom, o que eu queria colocar em primeiro lugar é que, assim, quem esteve à frente, coordenando todo esse trabalho da revisão da medida provisória 767, fui eu. Eu estou à frente da perícia desde março de 2017, tá? Em nenhum momento houve nenhuma orientação para que se negue o benefício, deputada. O que a gente orienta é que se faça a revisão e se reavalie a incapacidade. A senhora não estava na minha fala, mas muitas vezes o que a gente viu foram muitos casos de pessoas aposentadas por invalidez, que a lei determina que elas possam ser revistas, tá? Mesmo porque a invalidez, a aposentadoria por invalidez não é um benefício definitivo, ele é um benefício que deve ser pago enquanto perdura a invalidez. Hoje a medicina está muito avançada, então existem casos em que a pessoa se aposentou por invalidez há 10 anos e nesses 10 anos a medicina evoluiu e ela conseguiu um tratamento onde ela possa ter recuperado a capacidade laborativa e possa retornar ao mercado de trabalho. Isso é possível. E a medicina evolui a cada dia, como a gente vê aí na mídia, no noticiário. Então, a revisão, ela busca reavaliar, principalmente da aposentadoria por invalidez, ela busca reavaliar se desde que a aposentadoria foi concedida, se essa pessoa continua inválida, ou seja, incapaz para toda e qualquer atividade. Pode ser, inclusive, teve casos, inclusive, que a invalidez ela foi parcial e a pessoa foi encaminhada para tentar ser reabilitada, para poder voltar ao mercado de trabalho. Eu acho que esse é o papel da Previdência. Outras pessoas aposentadas por invalidez, mesmo que não tenham pedido, na revisão foi concedido o acréscimo de 25%, porque muitas pessoas nem sabem que tem esse direito. E o perito, quando avaliou, viu que enquadrava-se, além de manter a aposentadoria, a pessoa tinha direito ao acréscimo, que foi concedido sem nem que a pessoa tenha que solicitar. Então, assim, de maneira nenhuma existe alguma orientação, o bônus é pago para aquele benefício. Tanto faz se ele é negado, se ele é convertido uma aposentadoria por invalidez mantida e ainda é concedido o acréscimo, o bônus é pago por perícia realizada independente do resultado. Tá? Tanto pode ser favorável para o INSS quanto favorável para o segurado. Agora, o que existe, o que a gente observa e é natural, é que as pessoas leigas têm um grande desconhecimento do papel do médico e do médico assistente, do papel do perito. O Conselho Federal de Medicina já regulamentou isso em várias resoluções. Os médicos têm isso bem definido, não há qualquer problema e nem controvérsia. Inclusive, existe uma regulamentação clara e delimitada de qual é o papel do médico assistente, do médico do trabalho e do perito, e do médico perito. Eles têm papéis diferentes, eles têm atribuições diferentes, então, e tudo isso está regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina. Dentro da medicina não existe essa controvérsia. O que existe das pessoas leigas é um desconhecimento, tá, sobre qual é o papel de cada um. Mas para os médicos isso já é bem consolidado,
Tá? O perito tem um papel, o médico assistente tem outro papel, são formações diferentes, inclusive, e o perito, seja ele judicial ou do INSS, tem outro papel, inclusive com formação diferente, com enfoque diferente, com visões diferentes. Então, dizer que o médico assistente, eu vou só fazer um breve resumo, se me permitem, o médico assistente, ele faz diagnóstico e tratamento, tá? O perito, ele avalia qual é a doença, ele não vai dizer qual é a doença que a pessoa tem, ele não faz diagnóstico nem tratamento, ele pega o fundamento que veio do médico assistente, e ele avalia o que é que aquilo tem de repercussão funcional para o trabalho da pessoa. Ele correlaciona a funcionalidade com profissiografia, coisa que o médico assistente não faz e nem vai fazer, porque ele não tem essa visão e ele não tem esse treinamento. Ele é especialista em fazer diagnóstico e tratamento. Dentro do meio médico, isso é muito claro. Tá? Mas eu sei que fora do meio médico isso é um pouco, às vezes, nebuloso. Tá? Então, eu gostaria de fazer esses esclarecimentos. A questão da qualidade do serviço médico pericial, nós fazemos análise rotineira por meio de um instrumento, inclusive, que a gente já expôs até aos órgãos de controle, da qualidade do laudo. E na nossa última avaliação, 95% dos peritos tiveram o laudo como adequado. Tá? Só 5% tiveram os laudos como inadequados e vão ser submetidos a treinamento. A gente tem investido ultimamente, nos últimos anos, em treinamentos e capacitações. Tá? Então, assim, eventuais pontos fora da curva existem em todas as profissões. Tá? Existe no direito, existe na medicina, existe na perícia, mas isso a gente tenta detectar e corrigir diuturnamente. Tá? Eu agradeço a participação. Obrigada. Agradeço a Karine e já passo imediatamente.